Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 14 de novembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ao contrário, quando fores convidado, vai e toma o último lugar, a fim de que aquele que te convidou, quando chegar, te diga: Amigo, senta-te mais para cima, o que será para ti uma glória diante de todos os que contigo estiverem à mesa. Lucas 14, 10. Meta do mês: combater o egoísmo, apego aos bens materiais. Quando considero a brevidade da vida, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação da qual o bem-estar material é para vós o objeto. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: combater o apego aos bens materiais. Dedicar-se mais à vida espiritual e menos à vida material. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando auxílio ao anjo da guarda para desenvolver o sentimento de amor ao próximo. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós colocamos-nos nesse instante diante de Ti, rogando amparo e proteção. Rogamos ainda, Jesus, que nos auxilie no combate ao apego aos bens materiais e que possamos, Jesus, desenvolver o sentimento de amor ao próximo. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, que maravilha, né? Mais um dia está diante de nós, com todo o seu poder de realização, de transformação da nossa vida. Queremos lembrar aos amigos que hoje, terça-feira, é o dia de reunião pública. É o primeiro dia do tratamento espiritual, aqueles que vieram ontem para a triagem. Então, é muito importante nós dedicarmos ao estudo do Evangelho de Jesus, hoje, a partir das 8 horas da noite. Nós queremos lembrar aos amigos que 5 para as 8, o portão da nossa casa é fechado. Então, sempre nós pedimos aos amigos para chegar um pouquinho mais cedo, tá bom? E mesmo aqueles que entram pela plataforma Zoom, a gente também pede para chegar um pouco mais cedo, porque é um momento de ambientar, um momento de estar ligado ao Evangelho do Cristo, tá bom? Então chega um pouquinho mais cedo, tá? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Qual dentre vós é o pai que seu filho lhe pedirá um peixe, e em vez de um peixe lhe dará uma serpente? Lucas, capítulo 11, versículo 11. Resposta do alto. Nos círculos da fé, encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do alto. Entretanto, a meditação mais profunda lhe conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo, enfim,
que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Não poucas vezes, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos e, em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação do tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos, e não raro dá-lhe lealdade ao corpo físico, para que sua alma se ilumine e progrida. Se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente, vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? O todo compassivo nunca atira pedras às mãos súplices que lhe rogam auxílio. Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro. Amparo eles são, com vistas à vida eterna. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 166. Meus amigos, esta mensagem que o Emmanuel nos deu agora de manhã, nesse instante, é uma mensagem que deve provocar em cada um de nós reflexões, e reflexões muito profundas, porque nós temos muita dificuldade para compreender os ensinos do Cristo. E a gente sempre vê na enfermidade, nas dificuldades, porque a gente passa, como se nós não fôssemos abençoados. Então a gente já tem dito aí muitas vezes em nossos vídeos, né, levando a reflexão de Emmanuel, que nós negligenciamos muito a tarefa. E aqui é muito interessante essa fala que o Emmanuel nos diz, que todos nós, sem exceção, recebemos as respostas do alto diante do que nós pedimos, né? Porque ele começa com aquela passagem do Evangelho, se o filho seu te pede um pão, como que você vai dar uma serpente? Ou pede um peixe, como que você vai dar uma serpente para seu filho? E ele dando continuidade, né? Vós que sois maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, imagina Deus que é bom, né? Então, dentro desse contexto, nós, tudo que pedimos, somos atendidos. É claro que não somos atendidos do jeito que nós queremos. Em outras obras de Chico Xavier, nós também já refletimos sobre esse texto do Evangelho, levando-nos a reflexões de que
Quando os nossos filhos pedem alguma coisa para nós, nem sempre nós temos condições de dar aquilo que a criança está pedindo. Uma que muitas vezes elas não têm condições de ter aquilo que pede, ou não estão preparadas para receber o que pedem. Assim também nós, né? Nós pedimos muitas coisas, mas nem sempre nós temos condições de receber. Por exemplo, um exemplo bem supérfluo aqui. Se você joga na loteria e pede a Deus para Deus te dar a oportunidade de ganhar na loteria, você já pensou quantos milhões você receberia de uma hora para outra? O que você faria com esse milhão que você recebe? Então, às vezes, nós não temos capacidade ainda de gerenciar um valor tão alto e acabaríamos por esbanjar, perder tudo de um dia para o outro, porque não houve, teoricamente, um esforço. E não é só isso. Quantas pessoas deram o seu sangue para jogar por causa do vício do jogo? Às vezes gastaram o dinheiro que tinham que comprar o leite para as crianças, o dinheiro que era para pagar a conta de água, a conta da energia, por causa do vício do jogo, né? Para fazer uma fezinha. Então, muitas vezes, esse dinheiro não seria um dinheiro salutar, devido a muito sofrimento que causou em muitas pessoas, né? Então, assim também, na nossa vida, às vezes nós estamos com um problema de saúde e a gente quer a cura daquele problema de saúde. Mas você já pensou, se você, por exemplo, está numa cadeira de roda, se você tivesse saúde perfeita no sentido de poder andar, se locomover, o que que você faria com essa saúde que você teve? Você usaria o seu corpo para o serviço do bem ou para serviços que poderiam te trazer mais dívida, mais compromissos reencarnatórios? Então é importante a gente pensar sobre isso. Por estar naquela condição, como dizem nossos irmãos evangélicos, é um livramento. Então, o Emmanuel termina a mensagem dizendo para nós que em todos os momentos nós somos atendidos por Deus, em todos os momentos, mesmo quando nós temos uma enfermidade, né? Porque nós estamos precisando, meus amigos, burilar o nosso espírito. É o nosso espírito que precisamos ajustar, não é o nosso corpo físico. E quando o nosso espírito passa por esse processo da dor do nosso corpo físico, é para o nosso burilamento, é para o nosso ajustamento. E aí, às vezes, temos a graça de receber a cura, mas depois que recebemos a cura, esquecemos de tudo e vamos fazer coisas inadequadas sem estar em consonância com Deus. Então, isso que a gente tem que sempre buscar e pensar. Então, aquele momento em que nós estamos passando por um processo de dificuldades, sejam financeiras, sejam de saúde física, são processos de ajustamento do nosso espírito. Faz parte de meios que nós temos que observar para poder fazer o bem, né? Nós já falamos aqui que todos nós temos condições de fazer caridade. Porém, a gente observa muito que
da caridade material, que às vezes nem todos têm condição de ajudar. Por exemplo, de adquirir uma cesta básica, de tudo que envolva dinheiro. Então, às vezes, a gente não tem condições, mas nós podemos auxiliar ouvindo bem a pessoa, atendendo melhor do que a gente é pago para atender, né? Às vezes, uma pessoa mal cheirosa, né? Não tomou banho, ou não tem perfume, não tem nenhum tipo de creme, desodorante, chega no nosso ambiente de trabalho com os cheiros próprios do corpo, que é normal esse cheiro, né? É que nós, devido aos cremes, perfumes, frustramos aí as nossas narinas diante do cheiro natural nosso. E então a gente fica confundido. E aí chega a pessoa, porque ela está desse jeito, a gente atende de qualquer jeito, não explica tudo, mesmo ganhando para atender bem, né? Então é importante a gente atender bem as pessoas mais simples, não só por ser mais simples, mas atender com dedicação, com amor. É um ato de caridade. Dar todas as informações necessárias. A pessoa chega num ambiente de trabalho nosso, seja público ou privado, e se a gente sabe dar as informações, dê todas as informações. Eu vejo quando a gente está dentro de um supermercado perdido, eu preciso de comprar farinha, e a gente não sabe aonde que está, chega num daqueles repositores ou de outros funcionários que estão no estabelecimento. Eu quero farinha, mas não estou achando onde é. A pessoa larga o que está fazendo ali, vai lá onde tem a farinha e te mostra onde está a farinha. Por que que nós temos dificuldade no órgão público, muitas vezes, de fazer a mesma coisa? Às vezes está no mesmo prédio, as salas estão ali, a gente tem dificuldade, aí a pessoa não entende o que a gente falou muitas vezes. E a gente tem mesmo dificuldade, isso acontece também comigo, né? Às vezes a pessoa fala, olha, tal sala assim, é direita, esquerda, tem gente que não sabe nem o que que é direita, o que que é esquerda, como eu tenho dificuldade para entender o que que é direito, o que que é esquerda. Então, a pessoa fica batendo cabeça e às vezes poderíamos sair do nosso ambiente ali e é uma maneira também de desestressar, né? Levanta, leva a pessoa até na sala que precisa ser atendida. Olha, José, eu não sei aonde que faz isso, mas você sabe informar melhor para a pessoa, para onde ela tem que ir? Então, isso são atos que nós podemos fazer, né, apesar de estarmos sendo pagos para fazer o nosso serviço, mas quando a gente se coloca ainda mais de doação ali, desinteressadamente, dando todas as informações possíveis para aquela pessoa, nós vamos ter alguém que vai depois orar por nós. E quando for falar alguém falar mal da gente, nós vamos ter alguém que vai nos defender. Então, por isso que é importante sempre auxiliar. Porque os que vão falar mal, você auxiliando ou não. Mas isso não pode ser motivos de a gente deixar de ser caridoso. Não ser caridoso só porque a pessoa é simpática a mim, é meu amigo, é da minha igreja, e não, é atender a todos, mesmo aquela pessoa que a gente brigou na rua, não consegue, e a gente tem que atender, né? É claro que se nós temos grandes dificuldades de relacionamento com uma determinada pessoa, nós também não podemos forçar. O que a gente pode fazer é pedir para outra pessoa atender, né? Falar assim, olha, eu tenho dificuldade de relacionamento com aquela pessoa, então eu pediria se você pudesse fazer a abordagem, porque ela pode levar para o lado mal, pensar que eu estou querendo boicotar porque a gente teve briga. É também um jeito de reconhecer que nós ainda temos dificuldades no meio, né? Eu lembro quando eu trabalhava na rua, né, como na fiscalização, e às vezes eu chegava
em ambientes que eram amigos, eram conhecidos ou parentes, aí eu pedia sempre para o outro fiscal a fazer a abordagem, né. Falar: "Olha, essa pessoa, me conhece, então é interessante que você fizesse a abordagem. Olha, eu tive um problema com essa pessoa, então seria interessante você fazer a abordagem". Então, aí a gente vai conversando e vai esclarecendo as coisas, né, meus amigos. Então, foi um pouquinho longa a nossa conversa de hoje, mas nós temos que levar sempre para essa reflexão, que tudo que acontece conosco está certo, né? Que são ajustes do nosso corpo. Mesmo que eu venha morrer mais jovem, como a gente estudou no evangelho, no culto do evangelho de domingo. Você que nos acompanha pode até acessar na playlist do nosso canal, lá o culto do evangelho. Aí você pegando de domingo, a gente falava das mortes prematuras, né? E pode estar numa dessas condições também. Uma morte prematura, ela vai provocar como se fosse a libertação daquele espírito, né? Às vezes a pessoa está indo para um caminho desregrado, desenfreado ali, que se ele continuar vai piorar ainda mais, ou ele vai envolver outras pessoas nesse rolo. Então, é preferível a retirada desse irmão mais cedo, para que ele não cause mais dano a si mesmo e a terceiros, né? Também é um processo de ajustamento. Muito bem, meus amigos. Os amigos sabem que nossos vídeos não são editados, né? Então, às vezes, a gente na leitura erra e, às vezes, na fala, algum detalhe. Então, assim, nós não editamos os nossos vídeos. E como eu sempre digo, eu vejo de um ponto, você pode olhar de outro. Então, eu não estou com a verdade, 100%, né? Então, eu estou num ponto de vista e você também pode estar num outro ponto de vista, tá bom? Então vamos fazer prece. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse momento colocar em tuas mãos toda a nossa família, colocar em tuas mãos nossos irmãos, nossos cunhados, nossos sobrinhos, nossos parentes, os nossos amigos, os conhecidos, os colegas de trabalho, e todos esses irmãos, Jesus, que estão do nosso lado no dia a dia, possam cada vez mais buscar no teu evangelho o centro das atenções, do auxílio. E fortalece, Jesus, em cada um de nós o amor e a fraternidade. Fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.